Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade Enem 2022, questão de número 152. O enunciado diz o seguinte: a World Series é a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Considerando que, em todas as partidas, a probabilidade de qualquer um dos times vencer é sempre 1/2. Qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? Aqui estão as alternativas e olha só, o próprio enunciado já traz para a gente aqui a informação de que é probabilidade. Uma atividade de nível considerado difícil é o tipo de questão que nós devemos deixar sempre por último e certamente essa é uma questão que vai tomar muito tempo do candidato. Então, olha só, analisando o enunciado, ele diz que eles devem jogar entre si até 7 partidas. Ou seja, pode ser 4 partidas, 5 partidas, 6 partidas ou 7 partidas, porque com 4 vitórias é declarado o campeão. E quando ele diz que a probabilidade de qualquer dos times ganhar é meio, isso significa que não existe favorito. Os dois times ali estão no mesmo nível. E a pergunta quer saber qual é a probabilidade do time campeão ser aquele que venceu a primeira partida. Então, analisando todas essas condições, a gente tem aqui o time A e temos também o time B. Então, vamos supor que o time A venceu as 4 primeiras partidas. E olha só, a probabilidade dele vencer é meio. Então a gente pode multiplicar esse meio 4 vezes. E isso resulta em 1/16. Então olha só, pode acontecer do time A vencer a primeira partida, o time B vencer a segunda partida e as 3 últimas partidas serem vencidas pelo time A. Dessa vez a gente precisa multiplicar a probabilidade de um dos times vencer 5 vezes, né? E isso vai resultar em 1/32. Agora olha só, nessa condição a gente tem uma permutação aqui no meio, olha só. Esse B pode ter vencido a terceira partida ou pode ter vencido a quarta partida. Então aqui a gente tem uma permutação que possibilita 3 condições. A gente precisa multiplicar essa fração por 3 e isso resulta em 3/32. Analisando a possibilidade com 6 partidas, olha só. Vamos supor que o time A venceu a primeira partida, o time B venceu a segunda e terceira partida e as outras 3 partidas foram vencidas pelo time A. Então, nesse momento a gente já percebe que precisa multiplicar essa fração 6 vezes e eu acredito que nesse momento a gente já tenha percebido um padrão na nossa fração também. Olha só, 32 é o dobro de 16 e a metade de 64. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2... vai dar 64. Mais uma vez a gente precisa se atentar à permutação. A nossa permutação é de 4 partidas, sendo 2 vencidas pelo time B e 2 vencidas pelo time A. Resolvendo essa permutação, a gente tem aqui, olha só, 4 fatorial dividido por 2 fatorial multiplicado por 2 fatorial. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2. 2 fatorial é 2 e 2 fatorial é 2. O 4 que está no numerador pode ser cancelado com o 4 que está no denominador. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, para contemplar todas as possibilidades, a gente precisa multiplicar a nossa fração por 6. Olha só, 1 vezes 6 dá 6. 64 vezes 1 dá 64. E analisando a possibilidade com 7 partidas, teremos o time A vencendo a primeira partida, o time B vencendo as 3 partidas consecutivas e por fim o time A vence as 3 últimas partidas. Olha só, a gente está fazendo a análise respeitando a condição de que sempre o mesmo time vence a primeira partida. E isso depois a gente tem que analisar com o segundo time, com o time B vencendo a primeira partida. Então essa probabilidade vai ser meio elevado a 7, que é meio multiplicado por meio 7 vezes. E aproveitando o padrão, a gente tem que 64 vezes 2 dá 128. Agora, analisando a permutação entre as partidas, olha só. A gente dessa vez temos uma permutação de 5 partidas, com 3 vitórias para o time B e 2 vitórias para o time A. E isso resulta em 5 fatorial dividido por 3 fatorial multiplicado por 2 fatorial. Olha só, 5 fatorial a gente pode reescrever como 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2, porque aí a gente consegue cancelar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial que está no denominador. 5 vezes 4, 20, dividido por 2 é igual a 10. Então agora a gente multiplica a nossa fração por 10. 1 vezes 10 dá 10, 128 multiplicado por 1 dá 128. Agora olha só, a probabilidade do time A ser campeão é 1/16 ou 1/32 ou 1/64 ou 10 128 avos.
Toda vez que a gente coloca esse ou, a gente precisa somar essas frações. Olha só como é que vai ficar. 1/16 somado com 3/32, somado com 6/64, somado com 10/128. Soma de frações, a gente precisa igualar os denominadores. E olha só, na nossa resposta a gente já percebe que todos os denominadores é 64. Olha só, na alternativa A, na alternativa B, C, D e E, todos os denominadores é 64. Então eu acredito que convém a gente igualar o nosso denominador a 64. Aí olha só, 64 dividido por 16 dá 4, multiplicado por 1 é igual a 4. 64 dividido por 32 dá 2, multiplicado por 3 é igual a 6. 6/64 fica a mesma coisa. 64 dividido por 128 dá meio, multiplicado por 10 é igual a 5. Aí olha só, 4 mais 6 dá 10, mais 6, 16, mais 5, 21. 21/64. Olha só, vou colocar essa informação aqui ao lado. E aí observa só, não temos nenhuma alternativa 21/64, porque a gente só analisou o time A vencendo a primeira partida. A gente precisa calcular o time B vencendo a primeira partida. Na verdade, a gente vai ter essa mesma situação. E por isso a gente precisa multiplicar essa fração por 2. E agora sim, 21 multiplicado por 2 dá 42/64, que é a nossa alternativa C. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários.